Me chamo Fernando Gonçalves, sou professor de Sociologia no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Volante, e estou orientando esta pesquisa sobre o processo civilizador do Rio Grande do Sul, uma exploração a partir da sociologia histórica. A literatura nos mostra que o período recente é um dos mais pacíficos da história, uma redução dos conflitos tanto entre estados quanto da violência interpessoal. Os dados nos mostram que a taxa de homicídio global diminuiu desde os anos 90 até 2019, mas quando olhamos no longo prazo, a redução foi mais drástica ainda, com os dados que nós temos na Europa Ocidental desde a Idade Média até meados do século XX. E a teoria que melhor explica essa redução é a do processo civilizador de Norbert Elias, que a relaciona com a consolidação dos estados nacionais a partir do final da Idade Média. No Brasil, essa tendência não foi observada pelo menos até 2017, mas faltam dados de longo prazo. E o objetivo dessa pesquisa é medir essas tendências de longo prazo nas taxas de homicídio no estado do Rio Grande do Sul. A nossa abordagem é quantitativa e exploratória a partir da coleta de dados secundários de registro paroquiais e civis digitalizados disponíveis online. No site Family Research, que é um site de genealogia que congrega milhões de dados de registros civis e religiosos de vários países ao redor do mundo. Nós tabulamos e consolidamos vários registros de morte violenta intencional, os homicídios. Né? E a partir daí calculamos a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, que é o padrão nessa medição, utilizando as estimativas populacionais e dados dos censos que ocorreram desde o século XIX. Escolhemos para análise alguns municípios gaúchos fundados até 1822 e nossos dados, então, abrangem os séculos XVIII, XIX e XX. Tá? Mas a partir de 1979 nós temos disponíveis os dados do DataSUS que nos permitem calcular essas taxas a partir desses registros já consolidados nacionalmente. Meu nome é Leonis, sou discente do curso de Administração, segundo ano, do IFRS Campus Volante, sou bolsista da Iniciação Científica Júnior da CNPq. Analisamos as seguintes localidades: Santo Antônio da Patrulha, Gravataí, Viamão, Rio Pardo, Rio Grande do Sul, Mostardas, por volta do início dos meados do século XVIII até 1988. Da população estimada das localidades selecionadas, a maioria delas tem uma população um pouco maior de 5 mil habitantes em meados do século XVIII, e no início dos anos 2000, e Mostardas com um pouco mais de 10 mil habitantes. Meu nome é Thaís, eu sou estudante do curso técnico de Administração e bolsista de Iniciação Científica Júnior do CNPq. E vou apresentar aqui o gráfico que mostra um crescimento, com exceção da cidade de Rio Grande, nas taxas de homicídio a partir de 2000, tendo um pico, chegando a um pico em meados de 2010 e logo em seguida tendo uma recuada. Os dados foram obtidos a partir do DataSUS e do IBGE. O segundo gráfico, ele mostra uma queda na taxa de homicídio a partir do século XVIII, ali com a ocupação de território, até meados do século XX. Os dados foram obtidos a partir dos registros do Family Research. Olá, meu nome é Cindy, eu sou estudante do curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFRS Campus Rolante e sou bolsista de Iniciação Científica da FAPERGS. Os dados da nossa pesquisa são parciais e estamos sujeitos a falhas. Porque muitas das mortes registradas ao longo dos séculos não apresentam especificamente o ocorrido, a causa da morte, enfim, e muitas também não eram registradas antigamente. Outro fator que também dificulta é a ilegibilidade desses registros, os quais a letra é extremamente difícil de compreender. E a tendência nossa é de subestimar as taxas de homicídio em períodos anteriores a registros que já possuem uma confiabilidade maior de dados. E mesmo assim, o reforço parcial da conclusão é que houve um processo civilizador da sociedade gaúcha.